Olá, bem-vindo mais uma vez ao Mundo Corporativo. E hoje nós vamos conversar com a nossa convidada, que é a Cláudia Rick. Aliás, a Cláudia, ela já esteve aqui no passado, já participou aqui conosco de uma dessas edições do Mundo Corporativo, na época em que nós só tínhamos áudio e não tínhamos vídeo. Cláudia, agora nós temos áudio e temos vídeo aqui também no Mundo Corporativo. Que alegria, muito bom estar aqui novamente. Obrigado, Olá. E a Cláudia, que é cientista na área de comportamento, ela é também palestrante, consultora, etc., mas ela é autora de livros, e ela é autora do Sobreviver, Instinto do Vencedor, publicado aqui pela editora Saraiva, que é o livro que nós vamos tomar como mote para essa nossa conversa de hoje. E eu quero lembrar você o seguinte, você pode, portanto, ver e ouvir essa entrevista ao vivo, é só você entrar no blog da CBN, aqui do Heródoto Barbeiro, que sou eu, e vou pedir, inclusive, a Cláudia, lá no blog tem um item dito Perguntas do Mundo Corporativo. Então, se você tiver algumas perguntas sobre o que ela vai falar daqui a pouquinho, você faz a pergunta lá, posta a pergunta lá e eu vou pedir então para a Cláudia responder. Bom, Cláudia, inicialmente eu soube que você fez um trabalho para a ONU, não é isso? Um trabalho de difusão e de treinamento de liderança no mundo. Como é que é a ONU se interessando por isso? É interessante, uma brasileira, alta diplomata da UNDP, que é uma das maiores agências da ONU, United Nations Development Programs, foi para o Timor-Leste, que é um país irmão de língua portuguesa, que conquistou sua independência em 99, em 2002 com referendo, e é dono de si. É dono de si depois de 24 anos de invasão, de uma guerra muito sangrenta, com a ocupação indonésia. Então a ONU tem um papel nessas sociedades pós-guerra, na reestruturação e na negociação e nos apoios internacionais importante, de infraestrutura, de relações e de estabelecimento da paz numa nova política, no caso do Timor-Leste, democrática. Então eles têm hoje o Parlamento Nacional, eu fui lá a convite da ONU, da UNDP pela Denise Zanuni e os associados da ONU, e do próprio Parlamento Nacional, que pagou um pouco a conta para eu fazer um trabalho de lideranças. Quer dizer, como é que é o Timor-Leste ser autor da própria história? O Timor foi um país invadido, e quando você vive as expensas e as ordens dos outros muito tempo, conquistar a independência e suas próprias escolhas requer esse centramento do qual a gente estava aí falando. Quer dizer que tem uma formação de líder aí, não é exatamente uma formação de líder para o mundo corporativo? Ou acaba se misturando a política pública com o mundo corporativo? E eu acho que sim, no fim acaba sendo parecido, com desafios públicos que são próprios, né, porque há a política, também entrou a Universidade Nacional do Timor-Leste, entrou a comunidade, e as empresas, olha, está lá a telefonia celular, a infraestrutura, como é que você faz atendimento num país em que se fala téton e o português é a segunda língua. Então foi uma sequência de palestras para falar de liderança e de resultado com austeridade, respeitando a natureza das coisas, a raiz, a essência do que você é. Né? E isso, na verdade, no mundo corporativo é muito importante, porque quando as empresas se dissociam da sua vocação e tentam seguir metas lá do lado de fora, fica difícil envolver as pessoas e criar legião. Né? Então eu costumo dizer que nesse processo da liderança corporativa é melhor a gente ter propósitos com prazo, que é igual a meta, porque o propósito você está junto, né? E acho que nesse sentido governamental e os desafios planetários no momento são tão mais que nunca se unindo, né? Agora, Cláudio, como você tem então uma experiência internacional, a gente poderia dizer que alguns atributos da liderança, eles são universais? Claro, tem as questões culturais, mas eu digo, alguns atributos da liderança, eles são atributos que valem para o líder no Brasil, em Angola, em Moçambique, nos Estados Unidos, na Europa, vale em qualquer lugar? Não? É possível sim fazer essa generalização, é que o atributo que é comum a todos eles é justamente uma capacidade ímpar de avaliação da circunstância com a qual você está lidando. Então aí essa adaptabilidade muda muito, não só culturalmente, mas pelas circunstâncias. Né? Então as circunstâncias no Timor-Leste, que é um país pós-guerra, exigem uma austeridade, uma força de propósito de também agora não ser um país invadido por 50 outros países, seja a ONU ou as 600 ONGs que estão lá. De saber o que é o timorense, o que é a vocação e a possibilidade de desenvolvimento que eles têm, de possibilidade, merecem. Mas quando a gente já fala, por exemplo, da China, onde eu estive também, o método Quantum está lá e foi sensacional, é outra realidade. É um país que cresce 9% há 20 anos, em média. Então, aí chacoalhou junto com a crise mundial, mas eles continuam prometendo que vão crescer os 8% esse ano.
é um país que qualquer coisa que você vender lá, vendeu 1 bilhão, né? Muita gente. Então, há necessidades locais com os clientes da China que já não estão comprando tanto, porque a Europa e a América, então também há uma crise ali. Então, reconhecer quais são os pontos de alavanca, o que tem que ser feito, é muito importante. Isso em qualquer líder em qualquer lugar, em qualquer companhia. Então, primeiro, essa capacidade de reconhecer, e daí ter austeridade para fazer, com uma flexibilidade de se comunicar, vender ideias. Eu brinco que é ter criatividade na mesmice, né, Heródoto? Porque você tem que contar o plano e recontar, envolver pessoas e outra vez, e não desistir antes dos avanços, né? Ser um exemplo em si mesmo daquilo que se espera da organização é importante, e isso eu acho que está presente em várias partes do mundo. Cláudio, quando eu vi aqui a introdução feita aqui no seu livro, de uma frase assim, impactante, né? O livro diz o seguinte: ao ser atingido por uma adversidade extrema, você nunca mais será o mesmo. Eu suponho o seguinte: quando um líder é atingido por uma adversidade extrema, como é que ele reage? Então, um líder mesmo... Eu posso, num momento como esse, identificar as pessoas que têm atributo à liderança daquelas que não têm ou não? Pode. E há os líderes resilientes, que é o que sugere o livro, né, que tem esse jogo de cintura, essa característica sobrevivente de ser comprometido com vencer, no melhor sentido da palavra, vencer ecologicamente, vencer levando as pessoas com ele, vencer levando... Né? Um líder tem que te inspirar, Heródoto, não só para ir atrás dele, mas para você moldar a sua própria vida e o seu próprio caminho inspirado, para ir atrás do caminho dele, mas é para você moldar por aquilo, né? Então, quando nós somos atingidos por uma adversidade, nós nunca mais seremos os mesmos. E aí tem dois caminhos: ou nós seremos melhores e melhores a cada ano, porque aprendemos com a adversidade, encontramos novas soluções e, como eu ouvi aí, dói na carne, você tem que fazer algumas escolhas que não é mais por aqui, é por ali, e é preciso tomar atitudes e desenvolver pessoas. Então, ou nós seremos melhores e melhores a cada ano, ou nós seremos piores e piores a cada ano. Agora, quem cabe escolher entre um caminho e o outro? Ah, você. Você aí. Né? Porque o cara que não, o sujeito que não é resiliente e que não lidera nem a própria história, vai reclamar, vai pôr a culpa nos outros, são coisas da circunstância e até com muito Ou conteúdo. ele vai desistir, vai não dá mesmo, certo? Se vitimar, se beber, drogar-se, se anestesiar na televisão, arrumar confusão a cada esquina, com a mulher, com os filhos, com o cachorro, com o vizinho, confusões políticas, às vezes recheadas de muito conteúdo. Mas a pergunta é, nós estamos trabalhando para que os resultados, que as coisas saiam bem? Né? Os líderes têm um compromisso de trabalhar para que as coisas saiam bem, para que haja um resultado melhor. Né? Então, na verdade, essa crise internacional que está aí é um convite excepcional para nós melhorarmos. Olha, eu posso entender então que esse líder resiliente, sim,